como que essa qualidade do processo leva ou não leva ao desenvolvimento das nossas comunidades. Então, nesse sentido, nós promovemos alguns painéis hoje de manhã. Já tivemos painel mais genérico sobre a Agenda 2030 e os ODS, para falar sobre progresso no mundo e no país, como que o Brasil também está se reengajando nesse diálogo sobre a Agenda 2030. E também teremos outra mesa especificamente sobre o ODS 7 e avanços no alcance desse ODS, que está focado no acesso à energia limpa, barata, que possa realmente se subsidiar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento sustentável das nossas comunidades. O nosso objetivo aqui hoje é falar, debater aqui entre nós, trocar umas ideias sobre a contribuição, o papel do setor privado, das empresas, do setor financeiro, setor produtivo, maior, menor, para o alcance dos ODS. Nós sabemos muito bem que a Agenda 2030, desde o início, ela foi construída de uma forma participativa e ela já foi concebida para ser uma agenda de responsabilidade compartilhada. Nós temos papel das agências, dos organismos internacionais, algumas metas, em torno de 60, são implementadas com nossa ação direta, né? Nós temos governos federais que, sem dúvida, possuem grande responsabilidade, até para colocar um contexto favorável para o desenvolvimento sustentável e a atuação dos outros setores em prol dos ODS, né? Temos atores subnacionais, inclusive o nosso anfitrião hoje é Estado do Piauí, né, que tem sua parcela de responsabilidade muito forte para aterrissar essa agenda nos seus territórios, e setor privado tem responsabilidade por cerca de 80, 90 metas de 169. Se o setor privado não atuar acima dessas metas, elas não serão alcançadas. Então, parcela do setor privado nessa agenda compartilhada é muito forte, muito grande. 80, 90 metas é metade. Então, isso deixa muito claro também que a solução não pertence ao único setor, né? Nós temos processo de cocriação, processo de construção, que espero hoje vai acontecer também um pouco no palco, né? Porque nesses diálogos, nessas conversas, nessas trocas, que nós aproveitamos e observamos o que poderia ser melhorado, onde são lacunas, onde nós podemos avançar. Na implementação da Agenda 2030, para alcançar os ODS, anualmente nós precisamos de 4 trilhões de dólares globalmente para poder avançar. Esse valor pulou durante a pandemia, tanto pelos retrocessos, pela escassez de recursos, que está e continua sendo impactado pelas guerras, conflitos, crises que continuam acontecendo, apesar de todos os esforços. Pulou de 2,5 trilhões de dólares para 4 trilhões de dólares. Entendemos que tem várias ações que poderiam fechar essa lacuna de financiamento e adaptação do core business, do jeito de fazer negócio, dos próprios produtos, do relacionamento com fornecedores, relacionamento com clientes, tudo isso pode contribuir de uma forma muito intensa para fechar essa lacuna que de primeira vista parece tão grande, mas é possível fechar sim. Então, novamente, o setor privado ali tem um peso muito forte. Afinal das contas, se a gente não está falando apenas de um projeto de investimento voluntário, mas de fato de mudança do conteúdo do próprio negócio, nós estamos falando sobre um poder de investimento muito, muito forte. Agora, para isso acontecer, é necessário alguns passos. E eu espero que a gente possa aqui chegar até alguma reflexão, quais poderiam ser esses passos de uma forma concreta, partindo desde uma dedicação ampla ao espírito da agenda, não apenas à letra da Agenda 2030, mas também procurar investir nos territórios, nos países e também estados e também municípios, que poderiam aproveitar mais desse investimento que estão agora ainda desprivilegiados nesse processo. Então, tendo dito isso, eu queria até começar aqui fazendo a pergunta pela Paloma, né, que representa o Pacto Global aqui, né, com o Pacto Global mesmo, sendo implementado em praticamente todos os países do mundo. Qual é o seu diagnóstico? Qual é a situação hoje do setor privado, de ponto de vista de vocês, que mobilizam as empresas, os empresários, em prol da Agenda 2030? Onde estamos com essa adequação, essa adaptação?
Perfeito. Bom, no Brasil, né, como você já comentou aqui, a gente tem avançado em algumas frentes, mas não muito em muitas outras, né? Então, no Pacto Global, a gente tem um projeto de monitoramentos chamado Monitora ODS, que é dentro do Observatório 2030. Se vocês entrarem no nosso site, vocês conseguem acessar esse projeto, em que a gente justamente monitora o avanço do ODS, de algumas frentes, né, dos ODS, no setor empresarial. Então, a gente avalia, a gente faz a nossa amostra, né, falando um pouco das empresas que a gente cruzou. As empresas que estão na Bolsa de Valores versus as empresas que possuem relatório de sustentabilidade e respondem ali os indicadores do GRI versus as empresas que estão dentro da nossa Rede Brasil. E aí, nisso, a gente tem uma amostra de 109 empresas que fazem né, parte desses 3 itens que eu comentei com vocês. E aí a gente avalia, então, vários indicadores ali de clima, água, raça, gênero, ações de governança ali de anticorrupção, enfim. E aí, um dos indicadores que a gente tem ali focado em direitos humanos com o pior resultado é quando a gente cruza gênero e raça. Então, quando a gente pergunta ali a gente olha nesses relatórios e faz a análise de quantas pessoas negras que fazem parte dessas empresas, a gente vê que das 109 empresas, apenas 9 realmente publicam no seu relatório esse dado. Então, a gente tem aí uma falta de transparência de dados, a gente percebe isso também, então, que acaba dificultando a gente entender melhor como é que está esse avanço dos ODS no setor empresarial, enfim. E aí dessas 9, apenas uma é do setor de energia, e a gente tem diversas empresas do setor de energia dentro da rede, enfim, e que estão na Bolsa de Valores também. Enfim, e aí quando a gente cruza para a questão de raça, o número fica pior ainda, né? Então, a gente até vê, de certa forma, algumas campanhas, né, voltadas ali para a diversidade, várias empresas falando sobre isso, enfim, mas quando a gente olha para o indicador, quanto isso realmente está mudando essas ações, né, esses diálogos estão realmente mudando esses indicadores, né? Está mudando o ponteiro ali do ODS, né? E aí isso a gente vê também em várias outras frentes. Então, eu trabalho mais com a agenda climática. Então, a gente realmente vê que teve o setor empresarial está falando muito mais né, de clima, enfim, de ações de mitigação, né, descarbonização, adaptação, muito pouco ainda. Né? Quando a gente fala de justiça climática, fazer essa transição da economia para o net zero de forma justa, né? As discussões ainda estão muito superficiais e aterrissando pouco ainda no território em si. Então, enfim, acho que a fala vai um pouco nisso. Depende um pouco do ODS específico que a gente está avaliando, mas acho que ainda tem muito o que se fazer, né? Acho que a conscientização já veio ao longo desses anos, mas a gente está na década da ação, né? A Agenda 2030 até 2030, daqui a poucos anos, enfim, a gente precisa realmente partir para a ação, né? A gente tem essa urgência, né? Não dá mais para esperar, enfim, e acho que trago aqui muita importância também da transparência de dados também, para a gente conseguir realmente fazer esse diagnóstico mais detalhado e conseguir realmente medir, né, quanto que isso vai avançar ao longo dos anos aí com o setor empresarial, que tem, como, né, já foi comentado, essa grande importância também. Obrigada, Paula. Interessante, então, que você está apontando gênero e raça, né, como sendo o tema que está menos reportado, está mais difícil de identificar. Acho que, então, essa iniciativa brasileira de adotar o ODS 18, que combate o racismo, né, acoplado ao ODS 5, poderia até trazer algumas ferramentas a mais. E o interessante é que foi exatamente o BNDES, né, com base dos seus muitos anos de experiência de financiamento com o setor privado, trabalho de desenvolvimento, sustentabilidade, foi um dos principais protagonistas, junto com o MIR, né, e outros ministérios aí do ODS 18. Muito interessante isso. Bruno Gomes, no caso, nós temos dois aqui hoje. Bruno,
você tem trabalhado com alguns setores que são mais complexos no sentido de alinhamento à agenda de sustentabilidade, Agenda 2030. Qual é a sua percepção? Qual é o seu diagnóstico? Obrigado pela pergunta, Ieva. Então, como você disse, eu sou uma pessoa que trabalha na linha de frente, em campo, nos territórios, com essas empresas e em parcerias entre empresas, poder público e comunidade, sociedade civil. Por um lado, como a Paloma mencionou, eu acho que alguns aspectos internamente foram bem absorvidos, pelo menos como preocupação, inquietação e tendência dentro das empresas. Então, o processo de descarbonização em relação à crise climática, alguma preocupação com a questão de gênero no momento de recrutamento e seleção, então, algumas coisas, com todas as deficiências que você pontuou, Paloma, eu acho que internamente foi feito um trabalho até com uma maior facilidade de mudar processos internos. Onde eu acho que realmente a coisa pega e que a gente precisa avançar muito é na relação das empresas com o território que elas estão instaladas. E aí, trazendo um pouco para a nossa discussão sobre energias renováveis, né? Todo o processo de transição energética. A gente tem uma série de setores associados a isso, desde a mineração dos minerais críticos e estratégicos, passando pelas plantas solares e eólicas de geração de energia, a questão do futuro do hidrogênio verde, e vários setores industriais ligados a essa transição. Todos esses aspectos, esses setores têm uma forte presença nos territórios e uma característica de transformação muito grande desses territórios. Então, ao mesmo tempo, eu acho que se coloca aqui, nesse processo de transição energética, o maior desafio para a Agenda ODS e, ao mesmo tempo, a maior oportunidade, porque a gente já está no processo de transformação territorial, de mudança na governança territorial. Porém, eu acho que precisa ser feito, pensando na questão da posição das empresas, um entendimento de que não existe mais uma palavra que se chama externalidades. Porque aquilo que acontece no território, devido à minha presença, não é uma externalidade do meu negócio. É parte do meu negócio. Nesses setores e nesse processo de transição, é parte do meu negócio. Não pode ser visto como externalidade e nem ficar somente dependente de investimentos voluntários, eventuais, na minha agenda de investimento social privado. Tem que ser algo no meu orçamento e como uma condição para que eu possa operar. Algumas empresas estão avançando em direção a isso, mas eu acho que se a gente tiver uma virada nesse processo de transição, com esse entendimento, e aí ter a Agenda ODS como um referencial para se atuar no território de forma integrada, olhando todos esses aspectos, aí a gente tem a chance de dar um avanço interessante. Acho que falta isso ainda. A gente pode falar de algumas soluções depois, deixar os colegas trazerem aí outros pontos de vista. Existem formas de uma empresa impulsionar isso. Ela também não se deve considerar responsável pela implementação da Agenda ODS inteira naquele território, longe disso. Mas ela pode ter um papel de impulsionador muito importante e estruturante, para que outros atores possam cumprir com seus papéis também. Então, acho que a primeira mensagem seria essa, e depois a gente pode continuar e aprofundar. Eu queria pedir a Juliana, então, agora trazer nós, porque até o momento nós temos falado um pouco mais de grandes empresas, grandes indústrias, inclusive a chegada delas no território, que é o tema atual, né, inclusive aqui para o Piauí. E as médias e pequenas, que o Sebrae tem trabalhado com tanta dedicação, né, e de fato fazem maior parte, né, do universo produtivo, universo do setor privado aqui no Brasil. Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 90% das empresas brasileiras. Esse número flutua um pouco, então eu costumo falar mais de 90%, às vezes é 93%, 95%. E nós somos responsáveis pela criação de mais de 50%, mais ou menos 52% dos empregos no país. A OCDE já diz, né, que não vai acontecer uma transição energética, uma transição para uma agenda justa sem a participação dos pequenos negócios. E o nosso desafio, gente, é que o pequeno negócio
negócio, diferente das empresas, ele não tem o departamento de sustentabilidade, não tem o departamento jurídico, não tem o departamento de contabilidade. Então, é papel do SEBRAE apoiar os pequenos negócios na direção de cumprir agendas que são importantes para ele. A gente já perseguiu a agenda de sobrevivência dos pequenos negócios. Os pequenos negócios duram, o vale, né, da morte deles é de 2 anos. Se a empresa passou de 2 anos, vai dar certo. A gente pensa assim e o SEBRAE faz esse papel. Na agenda da sustentabilidade, no cumprimento dos ODS, a gente ainda persegue a visão do pequeno negócio em 3 camadas. A gente tem a atuação no nível empresarial, aquilo que é intrafirma, aquilo que ele pode fazer por ele e pela cadeia onde ele opera, que então são os fornecedores, são os clientes, são os grupos de interesse que estão ali por perto. O nível estrutural, que é o nível que, como é que ele se relaciona com a sociedade, né? Eu acho que o Bruno Gomes falou bem interessante sobre isso, e também as questões de políticas públicas para pequenos negócios. Não é a mesma regra, não é o mesmo funcionamento, a gente não são lados opostos, né? Grandes empresas e pequenas empresas não estão em lados opostos, nós estamos no mesmo lugar. E isso que a Paloma falou, eu achei muito interessante, do grande desafio que a gente tem sobre as questões de gênero. Isso também acontece nos pequenos negócios. E no setor da energia, eu vou acabar falando mais de energia, viu, gente? Porque, assim, a minha paixão é a minha trajetória mais recente e eu estou mergulhando nas outras questões e daqui a pouco falo disso também, mas falando de energia e essa contribuição da Paloma sobre o que está pegando mais nessa agenda. O setor de energia, por exemplo, diz que não contrata tantas mulheres porque elas não atuam no mercado de energia, tem poucas mulheres. E começou um movimento no Brasil que se chama Sim, Elas Existem. E aí mapeando todas as mulheres competentes de alto escalão, não só operacional, de alto escalão, para que a gente possa enxergar mulheres, né, minorias, para que a gente possa enxergar para pequenos negócios também o nosso grande desafio. Então o SEBRAE cumpre esse papel de assistir pequenos negócios, mas se relaciona muito com grandes empresas. Nós fazemos várias iniciativas juntos. A gente tem a nossa maior empresa de energia no país, que é a Petrobras, que tem firmado um compromisso com a transição energética, né? E o SEBRAE tem atuado junto num processo de inovação aberta, de desenvolvimento de soluções simples. Voltando de novo para a Paloma, a gente teve há um tempo já um pequeno negócio que recebeu um prêmio de inovação nesse contexto de fornecimento porque desenvolveu um macacão para uma mulher que abre atrás. Os homens, não sei se vocês sabem, quando a gente veste macacão, depois para ir ao banheiro a gente tem que tirar o macacão inteiro. Aí a gente desenvolveu, foi uma inovação, a gente desenvolveu uma solução para mulheres que o macacão abre atrás, que você pode fazer uso, né? Uma solução super simples que um pequeno negócio precisou desenvolver. Então, o nosso papel é assistir pequenos, mas também fazer essas conexões. A grande empresa nem sempre ela tem condição, está preparada ou consegue se redirecionar no desenvolvimento de algumas soluções. Aí entra a conexão com pequenos, a gente faz inovação aberta, a gente precisa também do acesso ao diálogo com as grandes empresas, as grandes instituições que identificam esses gargalos e trazem para a gente, abrem o diálogo, porque elas se expõem também quando elas falam das suas dificuldades, né? Olha, eu não estou conseguindo desenvolver isso aqui, traz essa solução para mim. E tem vários cases que a gente pode contar, mas o papel do SEBRAE para assistir o setor privado, apoiar pequenos negócios e fazer conexões nesse grande ecossistema aí do nosso desafio, dessa agenda positiva que a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Obrigada, Juliana. Gabriela, e vocês que trabalham bem na ponta também com as temáticas, qual é a sua perspectiva? Acho que a gente tem, como Polvo Lab, o privilégio de estar em 2 pontas muito extremas. Então, é a ponta do mercado, do cliente, do consumidor, e a ponta da produção, né? Agricultura familiar, da inclusão produtiva, do sertanejo, né? Então, tem acho que um ponto que é interessante quando a gente fala do papel da iniciativa privada, não é exclusividade do Brasil, porque não é só no Brasil que a gente vai ver essa ótica de que o que é punitivo é feito com mais velocidade, mas se não doer no bolso, o empresário não vai se movimentar, né? Então, a gente tem visto muito esse apelo para ser trabalhado. Como que eu traduzo isso em produtos hoje lá no nosso material e na nossa empresa? Eu tenho que ter um produto que vai chegar para o mercado com condições de preço, com essa questão de atração do produto para o mercado consumidor,
para que eu direcione o consumo não só porque é um produto que vai causar um impacto socioambiental muito legal, ou não é uma solução que o consumidor consciente está tomando, né? Ele precisa estar no mainstream, que a gente fala. Então, ele precisa estar do lado do produto, por exemplo, das grandes empresas que fazem coisas legais e nem tão legais, mas ele tem que estar ali bem posicionado, e é um desafio enorme fazer isso, porque é um desafio matemático. É custo, né? Então, a gente volta daí para outra extrema. Como é que eu faço inclusão produtiva se eu preciso ter um produto que é ali o estado da arte na prateleira? Então, a gente acabou desenvolvendo uma metodologia dessa coisa muito cooperativa, um modelo cooperativo de produção, né, onde a gente consegue acessar o pequeno produtor, o nanoprodutor. Ele já tem na cabeça, mesmo não se classificando e às vezes não se enxergando na nomenclatura empreendedor, mas ele já tem essa alma empreendedora, porque às vezes ele é um apicultor, um produtor de leite de cabra, um pequeno produtor rural, e ele entende que ele sozinho ele não consegue ter esse acesso ao mercado. Então, ele precisa da força do coletivo para poder chegar nesse mercado que a gente fala tanto, que é, no final, quem vai pagar a conta. Então, na verdade, na nossa ótica, como iniciativa privada, a gente tem se utilizado ao máximo das políticas públicas, dos programas todos de incentivo, principalmente a material técnico, material de infraestrutura para essa base toda, para que a gente possa cada vez dar mais acesso. E no final das contas, se pudesse resumir tudo em uma frase, se não tiver um produto final, seja a energia alternativa, com um preço interessante para o consumidor, ou para a empresa, para a iniciativa privada, e essa cadeia toda não estiver fazendo conta, e não estiver pensando como vai ser remunerada, e não só com dinheiro e incentivo público, a conta não vai fechar, né? Então, por essa ótica mais egoísta, digamos assim, que a gente acabou encontrando no modelo cooperativo o modelo mais capitalista possível. Não deixa de ser um paradoxo, mas a gente está muito feliz de conseguir fazer essa conexão. Então, Gabriela, se eu entendo, de fato, o que nós estamos conversando aqui não é, inclusive, uma ação individual de um grande empresário, de um startup ou de uma entidade, inclusive, né, que trabalha nessa temática. Nós estamos falando de um ecossistema todo de sustentabilidade voltada para o setor privado, atividade produtiva, que possa, então, promover o movimento dessas empresas na direção da maior sustentabilidade, na direção dos ODS, mas também incluir nesse movimento os pequenos. Eu entendo que a gente está pensando em um pacote, digamos assim, de ações, né? Bruno Zarpellon, você que está aqui numa situação privilegiada, podendo ver tanto os acontecimentos aqui no Brasil quanto lá na Alemanha, o que nós estamos falando aqui é puramente Brasil ou é algo que é comum para outros países também, na sua experiência? Microfone permitindo. Tem outro? É pior que, como tem transmissão, a gente não consegue sem microfone. Bom, responder por último, em primeiro lugar, já fica difícil, porque os colegas já trouxeram ótimos pontos aqui para a conversa. Em primeiro lugar, que eu acho importante, seguindo um pouco o que você falou também, hoje em dia a gente vê um dos ODS que é o mais importante, que é o ODS 17, que é o ODS voltado à implementação e cooperação. Porque sem essa cooperação e sem um foco na implementação, todos os ODS acabam sendo somente metas vazias, vamos dizer assim. Então, de fato, o ODS 17, que ele traz essa questão da implementação e cooperação, ele é essencial para, de fato, viabilizar todos os outros ODS. Então, isso acho que é um ponto muito importante. E, pelo menos para as grandes empresas, já ficou muito claro isso. As grandes empresas, como a gente pode até observar, por exemplo, tendo como parâmetro, a participação de empresas em grandes fóruns como G20, B20, COP, nos últimos anos cresceu muito a participação do setor privado nesses fóruns, o que mostra de fato que o setor privado está entendendo o papel deles no desenvolvimento dos ODS. Então está muito claro para o setor privado e ele vem participando de forma proativa em todos esses fóruns. Então acho que o papel do setor privado é essencial. O papel do setor privado para poder alavancar o ODS 17, que vai alavancar todos os outros ODS depois, é essencial. Porém, quando a gente fala de setor privado, não é tudo a mesma coisa. Acho que já foi colocado aqui. Uma coisa é quando a gente fala sobre uma grande empresa.
outra coisa é quando a gente fala sobre uma pequena e média, outra coisa é quando a gente fala com uma micro, outra coisa é quando a gente fala com uma startup. Então, essa diferença é fundamental, eu costumo dizer. A grande empresa, ela sabe o que são essas macro tendências, na grande maioria dos casos, ela tem dinheiro para viabilizar isso, é muito mais uma decisão se ela quer ou não. Se ela quer ou não, não se ela quer, mas o business case que ela vai trabalhar em cima disso. Mas ela tem conhecimento e tem recurso para fazer isso. A pequena e média, muitas vezes, não tem o conhecimento, não tem o recurso, e com isso também não vai ter um business plan. Já a startup, por exemplo, ela tem o conhecimento, muitas vezes tem um recurso limitado, então é um gap a questão de recurso, mas ela tem o business plan. Então, daria quase para criar uma matriz, vamos dizer assim, no sentido conhecimento, recurso e vontade, ou alguma coisa do tipo. E somente entendendo essa diferença que a gente vai conseguir, de fato, trabalhar em cima disso. Por exemplo, quando a gente fala sobre pequena e média, não dá para eu falar sobre hidrogênio verde para pequena e média. Assim, gente, eu estou generalizando, tá? Por favor, em primeiro lugar. Não são todas pequenas e médias. Tem muita pequena e média que é muito inovadora e muito verde, muito sustentável. Mas falando de forma macro genérica, não dá para falar sobre economia circular na primeira frase que eu vou tratar com uma pequena e média. Eu não posso chegar falando sobre bioeconomia, sobre transição verde digital. A gente tem que trazer esse assunto de uma forma que seja aderente. E o que é aderente? Fala sobre competitividade. A gente tem que falar sobre competitividade para pequena e média. E a gente tem que trazer o assunto da sustentabilidade por meio desse viés da competitividade, como colocado. Pegando o gancho no que o Bruno acabou de falar, né, então me parece que nós temos muitos com vontade, né, porque se perguntar para grande ou pequeno se você quer ser mais sustentável, certamente a resposta vai ser sim. Vários com conhecimento, né, porque eu acho que hoje em dia, anos depois de adotar a Agenda 2030, apesar de ela não ter saturado ainda a sociedade, ela já avançou bem mais no sentido de conhecimento, e alguns com capacidade, né? A gente sabe que recursos são escassos, Covid impactou, tem várias concorrências, digamos assim, pelos recursos. Mas e então, diante dessa situação, voltando para o Brasil, na avaliação de vocês, o que nós podemos fazer? Quais setores são mais estratégicos? Quais ações são mais urgentes para acelerar esse alinhamento das empresas, do setor privado grande, médio, pequeno, a Agenda 2030. Afinal das contas, 2030, a gente está em 24, né? Já metade do ano passou. Sem ordem, quem quiser. Quem tem solução, por favor. Bom, vamos lá. Sobre essa questão 2030, daqui 6 anos, né, gente? Está muito perto, parecia tão distante, parecia algo que... E a gente está aqui conversando sobre algo que a gente se comprometeu em cumprir daqui 6 anos. Eu vejo que o nosso grande desafio em relação à energia, por exemplo, é que nós temos sim no Brasil as vantagens comparativas e a gente tem um desafio muito grande de transformar isso em vantagens competitivas. Isso tem que se transformar em riqueza. Os atrativos que a gente tem sobre as energias renováveis, todos os ativos que a gente tem, aliás, sobre energias renováveis, eles ainda não estão virando o jogo para a gente. Então, eles ainda não estão gerando negócios como deveria, não estão reposicionando as empresas como deveria. Então, a energia ainda é muito cara para a gente, ainda precisa de muito investimento, o hidrogênio verde ainda é um sonho distante, mas a gente tem muita vantagem competitiva nesse assunto, que não está aparecendo ainda, como, por exemplo, a gente tem um território que tem uma história de exploração, assim como vários outros territórios das energias fósseis, que tem uma expertise ali alocada. Então, as operações que acontecem nesses grandes empreendimentos da exploração do óleo e gás, por exemplo, são uma expertise que pode ser recolocada no hidrogênio verde. As grandes plantas do biogás também precisam do conhecimento que a gente tem hoje já como expertise em outras operações. Então, a gente precisa fazer essa junção, se enxergar de fato como ecossistema. A gente se enxergou muito, durante muito tempo, como setores isolados, a gente já descobriu que não é assim, depois a gente foi enxergando que são cadeias, e hoje a gente tem que se enxergar como ecossistema. Gostei muito da fala do Bruno Gomes, que falou, não existe externalidade, esse papo de externalidade não existe. É erro de planejamento aí, porque isso não acontece. Então, a gente tem esse grande desafio, o Brasil tem um grande desafio sobre resíduo. O resíduo ele é também um trunfo que nós temos.
A gente tem resíduo pelo país inteiro, jogando energia fora, isso pode virar energia. Ao mesmo tempo, a gente tem apenas 4% do que a gente produz de lixo, a gente desvia dos aterros sanitários. A gente tem uma legislação para cumprir sobre isso. O resíduo ele é um grande mecanismo poluente para a gente. A gente tem uma agenda social muito importante. Nós temos, por outro lado, uma legislação brasileira sobre as questões da gestão do trabalho, a legislação trabalhista que o Brasil tem, ela é um trunfo para nós, porque ela, em sendo muito rígida, a gente tem a obrigação de fazer cumprir muitas coisas, né? A gente tem um sistema único de saúde, que é referência para outros países. Então, assim, a gente tem muitos trunfos, mas a gente precisa fazer esse jogo virar, porque existe uma grande discussão, não sei se vocês, vez ou outra, estão conectados com isso, que é o custo Brasil. A gente tem essa história toda que a gente está discutindo aqui, mas a gente tem um custo Brasil muito alto e produzir no Brasil ainda é muito caro e a gente perde competitividade com isso. Então, o nosso desafio é a gente olhar para os ODS. Os ODS é a nossa discussão aqui num contexto de um evento sobre energia. E os ODS, ele não dá para a gente ficar só ali na superfície, olhando o nome dos selinhos de cada número do ODS. Tem que descer, são 5 níveis de detalhamento, gente. Então, eu queria convidar vocês para entrar aí na internet, olha lá no Google, ODS, entra lá, vê a descrição, escolhe o que você mais gosta. Tem o nome do selinho, depois tem a descrição do que é aquele nome, depois vem a descrição da meta, depois a descrição do indicador de cada meta e, por fim, vem a forma de cálculo daquele indicador. Pequeno negócio, que quem entrar no jogo tem que ler essas 5 camadas de detalhamento. Então, assim, você só vai poder afirmar que você contribui para um ODS, que você está no jogo, se você sabe do que você está falando. Escolhe um. A gente está falando de 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, mas escolhe um para você entender a fundo, para entender qual indicador, qual método de cálculo você consegue realmente, no seu negócio, transformar a sua realidade, e aí você começa a negociar. Porque quando você está no mesmo nível de entendimento, você consegue negociar com todas as camadas. E aí a gente está falando de requisitos de mercado. Então, a gente fala de requisitos de mercado, barreiras de entrada para mercados, que são as normas que aquele mercado exige, mas os requisitos de mercado é o que as grandes empresas estão procurando para comprar, o que o seu consumidor está procurando para comprar. E também, aí entra outro jogo, requisitos objetivos. Eu compro na dimensão, na medida tal, mas os requisitos subjetivos. Eu compro porque ele tem mais responsabilidade do que o outro, ele me entrega no prazo, ele negocia melhor. Então, você só entra no jogo se você estiver nessa linguagem. Então, acho que o nosso grande desafio é colocar todo mundo numa condição horizontal. Pequenos negócios são importantes, mas grandes empresas são grandes motores para nós. A gente, de novo, não está em lados opostos. Acho que o nosso papel enquanto empresas que atuam no mercado privado é a gente entender que está todo mundo junto, mas a gente precisa nivelar, trazer para o jogo, abrir informações e trabalhar juntos. Eu vou pegar o gancho dessa sua última fala, porque eu acho que um dos caminhos aqui nessa questão é a gente pegar e olhar as cadeias. Vamos pegar aqui o processo de transição energética, né? Ele envolve grandes empresas, grandes multinacionais, grandes empresas nacionais, tecnologia e conhecimento brasileiro, tecnologia e conhecimento que vem de outros países, mas envolve também uma série de pequenos fornecedores, pequenos negócios na logística, no transporte, em fornecer equipamento, insumos, serviços em torno desses grandes empreendimentos e investimentos. Então, eu acho que se a gente pensar, principalmente a política pública, mas também as políticas corporativas que se organizam entre elas, tem série de fóruns para pensar isso, pensar no formato de cadeia, eu acho que a gente consegue atuar no pequeno, no médio, no grande, de uma forma interessante. Muitos de vocês trouxeram aqui só uma reação também a isso, a questão da competitividade e da coisa do bolso. Eu acho que realmente a gente está num mundo em que isso ainda prima nas mudanças que uma empresa pode operar. Ainda assim, nas nossas relações que a gente desenvolve, nas parcerias com a empresa, a gente tenta não desistir também do argumento ético, porque eu acho que por mais que
tem uma força no argumento do bolso, mas a gente não tem por que se furtar a trazer também um argumento ético. Afinal de contas, é um dever de todos entes, pessoas físicas e jurídicas, serem cidadãos que contribuem com o bem coletivo, né? Então a gente busca sempre trazer isso, porém, eu concordo que tem uma força no argumento da competitividade, do bolso, e aí alguns aspectos que eu queria trazer em relação a isso, pensando na realidade brasileira, né? Primeiro, acho que a questão de quanto isso custa depende em que momento a gente mensura isso, em que momento a gente mede isso. Porque se eu vou medir no meu orçamento do ano, é uma coisa, certos investimentos aqui, investimento social, ou alguma coisa para o território do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, não vai ser somente um gasto. Eu investi na minha relação com o território, nos primeiros anos, é 100% gasto. E cria, às vezes, alguns problemas de relação no começo. Tem que ser muito claro sobre isso. Porém, se eu começo a fazer uma análise no longo prazo, se eu começo a avaliar e inserir na minha análise de custo riscos de conflito social, de conflitos ambientais, de judicialização do meu empreendimento por questões mal resolvidas na minha relação com o território, aí pega de um outro jeito no bolso. E aí fica muito mais barato e mais interessante eu gastar durante alguns anos no começo da minha chegada, do meu empreendimento, em ouvir as pessoas, envolver as pessoas, trazer e pensar o desenvolvimento daquele território. Pegando a Agenda ODS, por exemplo, como uma referência, eu vou ter, inclusive, Bruno, você está falando do ROI, né? Tem o SROI, que é o retorno sobre investimento social, que é uma ferramenta interessante, justamente para avaliar isso, o quanto de risco eu diminuo e como isso também retorna para o meu negócio como retorno financeiro. A gente tem que lembrar, pessoal, e acho que aqui na transição energética isso é muito forte, todos os elementos da transição, a gente fala de energias renováveis, né? Está no nome até do evento. Porém, tem um aspecto de finitude em todas, tem dois, na verdade, aspectos de finitude em todas as energias renováveis. O primeiro dele, que eu não vou me estender, os insumos minerais associados a isso, que não são infinitos, e é um aspecto de finitude na renovabilidade dessa energia. A gente tem especialistas aí sobre isso. A segunda, no meu entendimento, finitude dessas energias renováveis é a ocupação que elas fazem no território. E a presença delas no território. A gente tem que lembrar que a gente está no Brasil, que é um país em que a questão fundiária e de ordenamento territorial tem sérios problemas e que a gente está num momento de transição, que não é só energética, mas também ecológica, em que a gente vai ter reivindicações territoriais, todas com a sua legitimidade, né? Então, territórios tradicionais, territórios para conservação, para restauração florestal, assentamentos rurais, né? Reforma agrária, a questão do agronegócio, a mineração em si, a produção de energia solar, a produção de energia eólica, tudo isso, mercado de carbono, está ligado ao processo de transição energética, a transição ecológica, tudo isso requer biocombustíveis, eu posso ficar aqui lembrando de vários. Tudo isso vai reivindicar espaço físico, presença nos territórios. Então, se a gente não tiver modelos, formas de estar no território nesses empreendimentos, e, de novo, pegando essa Agenda ODS como uma ferramenta incrível para eu pensar o território, entender o território, as suas várias dimensões, investir nele, pensar uma agenda coletiva. Então, a gente vai ter, aí sim, um custo Brasil, um custo da nossa transição muito maior e que vai anular as nossas vantagens naturais, né? E, por fim, eu acho que a gente tem alguns caminhos interessantes, não só para contar com um investimento direto das empresas nesse processo, mas como é que a gente pode impulsionar isso? Como é que a gente pode, e não só fazer uma legislação mais restritiva, eu acho que, bom, tem aspectos de competitividade, inclusive que vem de outros países, a Europa aí tem as suas normativas novas de devida diligência, e que podem fazer com uma empresa que cumpre com essas agendas mais competitivas, mas tem também incentivos que o próprio Brasil pode decidir tomar, e, de novo, não necessariamente complexificando as
as agendas de licenciamento ou a regulação. Acho que isso é importante, a gente tem muito caminho ainda para avançar nisso, mas o próprio financiamento público. O BNDES financia tudo quase nesse país, nessa agenda de transição energética. Por que não, ao mesmo tempo em que há um empréstimo de 1 bilhão para o empreendimento de hidrogênio verde, de eólica, de solar, de mineração de minerais críticos e estratégicos, você não tem um crédito social? Já foi feito isso pelo BNDES muitas vezes. Só que de uma maneira que pode ser muito maior. Hoje o Fundo Clima tem bilhões lá no BNDES e que pode, muito bem, atrelado a financiamento do processo de transição energética, você ter um recurso obrigatoriamente a ser investido no processo de construção de uma agenda, de uma governança territorial e de algo nesses territórios mais impactados. Então, enfim, acho que tem alguns caminhos aí para a gente discutir e botar em prática, né? Tá faca, o queijo, tudo na mão, realmente tomar a decisão e fazer as coisas chegarem lá na ponta, no território. Perfeito. Pegando um pouco o gancho dele, né, sobre territorialização, setorização, enfim, a competitividade também, a gente está notando que realmente esse trabalho setorial ele acaba sendo muito interessante, acaba engajando mais as empresas dentro da rede, justamente para conseguir entender os desafios em comuns, as oportunidades, fazendo com que a gente consiga avançar um pouco mais nessa pauta e aprofundar mesmo por causa das especificidades de cada setor, para diferentes temas, enfim. Então, aqui dentro do pacto, a gente costuma trabalhar então muito com essa questão dos setores, né? Então a gente tem diversos grupos de trabalho, né, que tem esses objetivos de discutir os temas, né, criar capacidades e também elaborar alguns projetos. Então, para citar aqui um dos exemplos, a gente tem um grupo de trabalho do setor de transportes, e quando eu falo setor de transportes, é mais a temática transportes, que envolve diversos outros setores dentro disso. Então, ali dentro do grupo não tem só empresas produtoras de caminhões, por exemplo, mas muitos outros tipos aí, de empresas que fazem parte de toda essa cadeia. Então, a gente fez uma primeira fase, gerou uma publicação avaliando as principais rotas tecnológicas que seriam necessárias para descarbonizar o setor de transportes rodoviário. Aí agora a gente já está em uma segunda fase, com a criação do hub de biocombustíveis e elétricos, para aprofundar cada vez mais essa discussão e identificar ali também os gaps em políticas públicas, né, quais seriam as legislações, políticas públicas necessárias para avançar nesse setor, a gente ter o que a gente chamou no primeiro estudo de grande salto para se chegar no net zero. E aí, né, dentro desse hub, a gente tem núcleos de ações coletivas que estão começando agora. A gente vai realizar também, ali no segundo pilar, ações com a cadeia de valor, né, para também fazer essa discussão com pequenas e médias empresas também, né, que tem um papel mega importante também ali na colaboração da redução do escopo 3, né, a redução de emissões ali das empresas derivadas da sua cadeia de valor. Então, isso para citar um exemplo, mas a gente tem também vários GTs ali de direitos humanos, focando ali com o setor de energia, moda e têxtil. No ano passado, a gente realizou 2 publicações, né, 2 cadernos de justiça climática, né, para fazer esse vínculo da transição de forma justa, né? Então, a gente fez um caderno para o setor de energia e outro para o setor de construção civil, e nesse ano a gente está desenvolvendo para o setor de saúde e de moda e têxtil também. Mas, para além da setorização, tem essa questão do território, né? E aí foi bem interessante, né? Na semana passada a gente fez uma reunião com a Thelma Krug, que é conselheira de um projeto que a gente tem aqui chamado Movimento Ambição Net Zero, né? Ela foi vice-presidente do IPCC de 2015 até 2023, né? Enfim, maravilhosa ali, nossa musa climática, que a gente chama aqui, mega especialista em mudança do clima. Então, as conversas com ela sempre são muito revigorantes. E aí ela
estava falando sobre a questão de adaptação, né? Porque as empresas já têm na fala net zero, mercado de carbono, tipo, já sabe de tudo, focando em mitigação. Mas quando a gente fala em adaptação climática, está ainda muito inicial as discussões, né? Não passam muito ali da análise de risco, né? Não chega muito na implantação de planos de adaptação, enfim. E aí ela destaca a importância do território, né? De se entender o local, porque por mais que para um setor ele conseguir se adaptar à mudança do clima, a gente precisa analisar isso em detalhe, transportar isso para o território, né? Então, a adaptação do setor, enfim, qualquer setor que vocês quiserem colocar aqui nessa frase, do Rio Grande do Sul vai ser diferente do Recife, por exemplo, né? Então, enfim, acho que eu queria destacar esses 2 pontos também. E acho que conectando com a fala, até fazer uma ressalva, acho que eu tive um privilégio como executiva de rodar o mundo, países muito diferentes e tal, e escolher o Brasil. Sou brasileira, sou completamente apaixonada pelo nosso país, mas isso que o Brasil tem, essa capacidade que a gente tem de ter recurso natural, criatividade, vontade de fazer tudo numa mesma equação, é muito nosso isso, é muito único, né? E aí, de novo, quando a gente pega esse espectro, né, de como é que a iniciativa privada pode se tornar mais protagonista, gente, tem muitos especialistas falando de clima, falando de transição, falando de como que a gente pode incluir no ponto de vista de impacto social também, não só ambiental, mas no final das contas eu volto para a matemática, né? Enquanto não tiver performance, né, enquanto a gente não tiver possibilidades de mobilidade social, de geração de renda, de melhor utilização desses recursos, porque a conta fecha, a gente não consegue avançar muito nessa agenda, né? Então, a gente fala, o negócio que a gente faz lá como Polvo Lab, muitos dos nossos amigos ali da Faria Lima viram e falaram, mas vocês são malucas, né? Malucas porque tem muita mulher no time, tá, gente? Então, vocês são malucas. Seria muito mais fácil, por exemplo, no caso do leite de cabra, montar uma Parmalat no meio do sertão e faz uma fábrica de leite de cabra, pô. Vocês não fazem isso. Porque a gente dá uma resposta elegante hoje, que a gente fala, porque não vai ser tão legal, não vai ter tanta graça. Mas a resposta correta é porque não vai incluir tanta gente. E eu não estou falando de dizer não para um processo de inovação, de tecnologia, porque tudo isso conversa com essa agenda, né? A gente está aqui num evento que, poxa, quantas vezes não foi falado de hidrogênio verde, de transição? Tem coisas maravilhosas quando a gente fala de inovação. Mas a gente não pode ir subindo, subindo, subindo e esquecer do pequeno, do nano, volto para o nano empreendedor que está lá embaixo e que ele ainda sofre para começar a entrar na escala que o Sebrae acaba abraçando, né? A gente colabora muito com o Sebrae, por quê? Quando eu começo a ter esse mínimo de inclusão coletiva, o grupo, para virar uma estrutura que simule ou emule uma empresa, né, que é uma cooperativa, aí eu tenho um protagonismo maravilhoso do Sebrae. Hoje o Sebrae para a gente, a principal fonte de inspiração quando eu falo de modelos de organização de negócio, né, operação, administrativo, financeiro. Eu tenho N organizações do terceiro setor, o Brasil é muito bom nisso, atuando em campo, em território, identificando a vocação, conseguindo fazer o trabalho de conexão, inclusive com comunidades específicas de cada vocação. O que falta no Brasil é a cola que conecta isso tudo. Tem muita gente boa atuando em cada uma dessas bolinhas, a gente fala, no impacto social, no impacto ambiental. Tem gente fazendo marca brilhantemente. A gente é o país que tem os melhores marqueteiros do mundo. E a gente vende o quê? Commodity. A gente vende o nosso produto com 0 valor agregado. A gente exporta cacau, por exemplo, para ele ser beneficiado lá na África do Sul e voltar com uma chancela da Henri Callebaut. Não faz sentido o que a gente está fazendo aqui, como país, como potência, como capacidade, né, como capability que a gente pode ter aqui dentro. Então, eu volto. A iniciativa privada talvez tenha uma velocidade que o setor público não tem. Tem um pouco menos de burocracia do que o setor público tem. E, querendo ou não, apesar de não ter todo o dinheiro específico para programas de impacto socioambiental,
existe o custo do capital, porque ninguém da iniciativa privada é maluco de colocar o seu dinheiro do bolso à disposição de um projeto que não vai vingar e que, de novo, a conta não vai fechar. Então, existe um pouco dessa celeridade, que acho que esse acaba sendo o grande papel da iniciativa privada, né, para a transição energética, para a melhor inclusão socioambiental e para programas que consigam ser desenvolvidos de começo, meio e fim, porque existe um pouco também dessa dor de que eu não sei se o meu capital vai ser remunerado por um programa específico de dinheiro, enfim, do setor público. Então, acho que tem duas palavrinhas desculpa o anglicismo, mas que faz muito sentido a gente deixar na rodada, que é ainda tem muito greenwashing, né? Se ninguém está falando disso hoje, ele precisa ser falado. É uma expressão que começou lá no início dos anos 2000, mas está muito em evidência até agora, até porque já teve uma transição, agora é o social washing também, né? Então, cada hora a gente vai descobrir uma maneira de... As econômicas do território, tudo. E não só aquilo que era conectado a mercados grandes, nacionais, globais, mas aquilo que são os circuitos inferiores da economia, que a gente chama, que não é inferior no sentido pejorativo, ao contrário, eles são muito importantes, porque às vezes eles são mais inclusivos, com uma capacidade maior de gerar emprego, e eles prestam serviço direto às pessoas que estão no território. Então, um estudo profundo das potencialidades econômicas, das condições de vida, que são aspectos na economia local muito tão importantes quanto os investimentos. Então, um diagnóstico profundo, a gente vinculou esse diagnóstico à agenda ODS para ver onde justamente havia pontos de intervenção e de falhas a serem... E o que foi proposto ali? Um longo processo de construção de uma agenda de desenvolvimento local, com horizonte de 10 anos, reunindo prefeitura, comércio e negócios locais, a própria empresa, comunidades, organizações sociais, etc. Movimentos. Foram mais de 40 reuniões presenciais, uma plataforma digital com mais de 500 pessoas participando para pensar essa agenda. Ok, essa agenda está posta, essas pessoas todas que se envolveram com um papel de guardião dessa agenda para o futuro, a prefeitura acabou desenvolvendo, né, internalizando tanto isso, que foi criado um novo conselho municipal para acompanhar essa agenda, e a gente, em paralelo, foi passando por um programa de fortalecimento das instituições públicas e das instituições sociais no território, para dar conta de implementar essa agenda também. E o último ponto, foi a última coisa que a gente agregou nesse processo, foi a criação de um mecanismo financeiro, de um arranjo de financiamento para essa agenda, vinculada, ou abrigado pela prefeitura, mas não vinculado ao orçamento público, de forma a que houvesse justamente a agilidade e a celeridade que é necessário para você investir. E vinculado e sob a fiscalização desse conselho municipal, formado por pessoas tanto do poder público quanto da sociedade civil. Ou seja, um arranjo de governança territorial simples, que é um planejamento, as capacidades instaladas para implementar aquilo que está previsto e um arranjo de financiamento. Com isso, aí a gente se retirou do território, e o território, mesmo aquela empresa não tendo mais um retorno financeiro de investimento tão grande, está estruturado com um plano específico, as capacidades instaladas e os recursos sendo captados para implementar uma agenda de 10 anos, que tem vocação a ser revisitada, a ser repensada constantemente, como qualquer planejamento, mas tem um norte, tem uma direção, e a gente deixaria as condições. E uma empresa, isso custa, gente, para uma empresa, é mais barato que a roda de um caminhão dentro de uma mina. Não, de verdade. Assim, é um custo mínimo em que você cria uma série de condições muito favoráveis e necessárias. São lugares onde o Estado é pouco presente, políticas públicas pouco presentes. Então, algo assim, é simples, 3 anos é um tempo baixíssimo para um empreendimento de grande porte e baixos investimentos. Precisa só estar ali no campo, fazendo, articulando, juntando as partes, engajando as pessoas e sendo verdadeiro, claro, quanto a aquilo que vai acontecer, não vai acontecer, as transformações que vão acontecer. Como que é o seu nome? Eduardo, podia ter combinado essa pergunta. Porque eu tenho 50 exemplos para te dar, mas eu tenho muito orgulho de falar que desses 50, 15 são do Piauí. Que a gente fez um trabalho muito específico de identificação de vocações que o Estado do Piauí tem,
exatamente para produtos em que a gente consiga garantir uma escala, acesso a mercado, mas inclusão produtiva. Então, como é que eu impacto o maior número possível de pessoas, empregadas ou não, cooperadas ou não, através de um produto que não seja detrator do meio ambiente. Então, isso é o que a minha empresa faz, né? Mas o que é o melhor case que eu tenho, que é o meu queridinho? É o case do mel mesmo. O mel mesmo, que é esse produto que lá fora, né, chama Honey for Sure, exatamente para dar esse endosso de que é mel de verdade, é um produto que o Piauí já tinha. A gente não reinventou a roda, né? Ele já estava aqui. Ele é um produto que está sendo produzido desde o final dos anos 70, na região da Serra da Capivara, ali em Simplício Mendes. O que a gente fez foi um rebranding desse produto, garantia de certificação, isso é muito importante. Então, hoje ele tem todos os selos que coloca ele na melhor prateleira possível do mercado, que valoriza mais aquele produto. Então, é um produto que ele estava sendo vendido a 16, 17 reais aqui, o vidrinho de 250 gramas. Eu vendo ele no Empório Fasano a 65 hoje. E vendo bem. E esses 65 reais, que é o valor que ele é vendido, remunera bem o apicultor. E remunera bem a estrutura da cooperativa. E me dá, inclusive, uma folga para poder pagar a logística, que é cara pra caramba, de fazer logística do Piauí para São Paulo. Não faz o menor sentido isso. Então, assim, existem maneiras, existem possibilidades de valorizar mais produtos locais, e isso que fez eu largar o mercado financeiro e me apaixonar pela agricultura familiar. A questão toda é a combinação entre fazer isso da maneira mais rápida ou fazer isso da maneira mais inclusiva, ela é tentadora. Porque é mais rápido fazer o exemplo da Parmalat que eu dei. É muito mais rápido, tá? Você tem que explicar menos para uma quantidade muito menor de pessoas. É muito menos satisfação, teoricamente, que você tem que dar. Mas não é tão divertido quanto. Então, hoje, aqui do Piauí, de Simplício Mendes, da Comap, Cooperativa de Simplício Mendes, ele já remunera, com 25% a mais de renda, 600 famílias apicultoras, e ele já consegue dar uma rentabilidade de 525% para a cooperativa. Ela estava no negativo até 1 ano e meio atrás. Então, você... A palavra é batida, tá? Mas é você ressignificar toda uma cadeia produtiva olhando por uma outra ótica. Eu poderia falar, Comap, vamos arrebentar de vender para os Estados Unidos, que era o mercado que já estava comprando. Estava comprando abaixo do preço de custo. Não é o que a gente quer fazer. A gente quer também fazer esse match, de encontrar quem paga mais por aquilo, porque valoriza toda a história de preservação, de impacto social, de impacto ambiental, sem ser um produtinho, que acho que é isso que é o mais legal de tudo. Porque, geralmente, quando a gente fala de produto de impacto social, as pessoas conectam muito ao artesanato. E com todo respeito ao artesanato, que acho que é uma economia criativa que gera tanta renda e inclui tantas pessoas, mas eu, como empresa, como Polvo Lab, ainda não tenho competência de trabalhar o artesanato em escala. Mas o produto alimentício, esse produto que vai deixar de ser commodity, virar um produtaço na prateleira, aí é o que a gente faz. Bom, e também compartilhar mais uma reflexão aqui, já em resposta, né, à sua pergunta. Nós fizemos uma experiência muito interessante, não com todas as mineradoras do país, então não pretendo falar sobre absolutamente todo campo, né, onde tem inseridas mineradoras aqui no Brasil, tem muitas, com 3 grandes fizemos, e olhamos para o desenvolvimento dos territórios onde elas estavam atuando nas últimas décadas. E, óbvio, né, sendo PNUD, o que a gente usou como parâmetro era Índice de Desenvolvimento Humano. Então, as 3 vertentes do IDH. O que a gente observou, né? A gente observou que a longevidade naqueles territórios cresceu muito. Isso não é surpreendente também, porque essa tem sido tendência do país como todo também, né? Fora a etapa da pandemia, que teve retrocessos, em geral, longevidade que carrega em muitas partes o crescimento do IDH. 2, renda. Não tem como, e não falo da concentração, renda média, né? Cresce muito. Agora, o que não acompanha o crescimento do IDH daquele território é IDH relacionado à educação. Então, indo na resposta da sua pergunta, toda e qualquer ação dentro desses territórios e dentro da atuação do setor privado que melhora a qualidade da educação, que traz alunos mais para perto da pauta de sustentabilidade social e ambiental,
e que muda o posicionamento deles de um passivo para um ator ativo nessa pauta, vai contribuindo diretamente, tanto com o contexto local, quanto com o desenvolvimento do seu território e do país como todo. Tanto se a gente olhar para o profissional, se a gente olhar para políticas públicas futuras, se a gente olhar para a agricultura, ou setor financeiro, setor produtivo, tudo isso se conecta de volta à qualidade de educação e esse cidadão com quem a gente trabalha aqui. E por isso também fico muito feliz ver tantos alunos e estudantes aqui circulando nessa conferência, né, porque realmente eu acho essa proposta de ter conferência para nós, né, os crescidos, os especialistas, os funcionários, os servidores, mas também parece o nosso futuro, que daqui a pouco se junta às nossas secretarias, às nossas empresas, ao PNUD, aos outros organismos. Enfim, termino aqui, a gente já ultrapassou o nosso tempo, podíamos conversar mais ainda. Agradeço a Juliana, a Paloma, o Bruno, a Gabriela aqui por compartilhar e também vocês aqui passarem esse nosso tempo, esse início da tarde nesse papo. Espero que a gente saia daqui com mais vontade, com mais conhecimento, certamente, e teremos vários outros painéis ainda para falar sobre financiamento para essas pautas de sustentabilidade, transição energética e outros aspectos aqui ligados, inovação tecnológica também. Então, muito obrigada a todos vocês aqui e boas sessões aqui remanescentes da conferência. Obrigada, boa tarde e bom dia amanhã. Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá. Para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado.
No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né? Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.